Olá, meus queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E agora eu queria trazer uma mensagem para vocês, né? Quem não viu o short, depois vai lá dar uma olhadinha, é muito importante. Mas uma mensagem que o Senhor colocou, né, no meu coração. Eu estava meditando no texto de Daniel, capítulo 7 e versículo 10. Bom, depois vocês vão lá e meditem nesse texto, porque o Senhor trouxe uma compreensão melhor daquele texto, né? Daniel capítulo 7, versículo 10 diz: "E um rio de fogo ele manava, né, do trono do ancião de dias. E milhares o serviam, e milhões de milhões o serviam", né? E então foi dado início ao juízo, né? E o que aconteceu, né, que é muito importante que poucos, quando vai olhar esse texto, percebem. O que acontece é que lá em Apocalipse 12 diz que o dragão ele vai jorrar da sua boca um rio, que pode ser um exército ou, como melhor, uma doutrina, uma difamação, uma fala, um engano que será dito para tentar enredar a mulher e a sua descendência, tá? As escrituras se referem a rio como isso, pode ser um exército ou pode ser uma falsa doutrina, uma difamação, algo, mas o rio é algo que flui, ele flui, né? O rio ele tem um caminho, ele só percorre um caminho quando a nascente do rio, a água sai. O que acontece com o rio? Ele tem um caminhar só, ele não volta, tá? Ele sempre segue em frente o seu fluxo, ele flui continuamente. Você pode até pôr uma barreira para ele, ele vai desviar da barreira e vai continuar. Aquilo não tem como parar. Só que as escrituras dizem que é um rio de fogo, né? Então nós vamos lá aos Hebreus, onde é descrito que o nosso Deus é fogo consumidor, né? Fogo consumidor por quê? Porque é por meio do fogo, como o apóstolo Paulo fala também aos Coríntios, que as nossas obras, todas que nós fizemos aqui em vida, serão levadas ao tribunal do Messias e elas serão provadas no fogo. Se permanecer, tuas obras foram boas, você será galardoado. Se você fizer as obras más, se suas obras não forem boas, não forem de santidade e fruto do Espírito, elas queimarão, você sofre o dano, né, é uma vergonha, todavia você não vai perder a salvação. Porém, o galardão você não recebe. É um prêmio pelo seu trabalho. Até aí perfeito, né? E as escrituras diz, né, o Daniel capítulo 7, ele está descrevendo os 4 impérios e por último da besta que vai destruir tudo. E que joga a verdade por terra, e que faz guerra contra os justos, contra os santos e os derrota, né? E aí diz que o Senhor, então, tronos são colocados no céu e o ancião de dias, que é o próprio Deus, o eterno, vai se assentar para julgar pelo seu povo, e diz que do seu trono então mana um rio de fogo. O que o Senhor está dizendo é que quando ele se assentar nesse trono, então a justiça vai fluir continuamente. Haverá um período onde o Senhor vai fazer com que a justiça seja jorrada como um rio, muita justiça. O seu povo vai ser saciado de justiça, e Yeshua diz isso lá no capítulo 5 de Mateus, não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E o Senhor está dizendo, enquanto aqui na terra, quando essa destruição vier, quando todo esse caos vier, quando a verdade, quando que ela já está, ou ela for jogada por terra, quando a calúnia, a mentira, o engano e a matança prevalecer na terra, então quando o Senhor se levantar para julgar, ele diz, a minha justiça vai fluir como um rio de fogo. De fogo por quê? Porque tudo que é injusto vai perecer. Todo pecado será destruído. Toda mentira será destruído. Vai ser uma justiça que vai eliminar tudo que é ruim, tudo que é mal. É uma justiça que ela é atuante. Não é como a nossa justiça, tá? A justiça do Eterno ela é tão poderosa porque ele pratica dentro de nós essa mishpat, essa justiça. Porque não é uma justiça de condenar. Deus é diferente da justiça do mundo. Não é de condenar o homem, né? Ó, você fez isso, você está condenado, vou te punir. Ele condena este pecado, mas ele tem poder para eliminar este mal do homem. Ele tem poder para transformar a mente do homem, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que você deve permitir que a tua mente seja renovada.
Então ele pode renovar a sua vida, ele pode mudar por meio do sangue de Yeshua a tua genética, a tua história, e então aquilo que estava em você te destruindo continuamente, ele faz justiça, ele a condena, ele te mostra, ele te mostra que você está errado, mas ele te dá poder, ele te dá a condição, e ele te mostra o caminho para que isso seja eliminado dentro de você. O Daniel 7:10 já mostra uma sentença onde Deus vai fazer uma justiça sobre o mundo inteiro. E é essa esperança que eu e você temos que ter, tá? Quanto mais males você ver e quanto mais coisas você vir acontecer no mundo, né? Nós vimos aí a morte da rainha, que significa o fim de uma era. A própria revista The Economist fala, né? A morte da rainha Elizabeth II marca o fim de uma era. E agora o novo rei Charles III inicia uma nova era. Ele é o rei do Great Reset, né? Do grande reset e dos globalistas. Ele é, junto com Klaus Schwab, é o grande líder daquela loucura toda, né? Então, com certeza, nós vamos ver uma agenda acelerar. Outro que já falou que pode, né, nos próximos dias, renunciar é o Papa Francisco. Ele está com muitas dores no joelho, com muitos problemas de saúde, já não está conseguindo mais viajar como antes. Ele não está bem e ele disse que não descarta em breve renunciar. Ele marcou uma reunião agora recentemente, né, no início da semana passada, e ele até mudou a constituição da Ilha de Malta, né, da ordem, de uma das ordens católicas mais antigas, originadas dos Templários, e ele mudou a constituição e ele deu ordem para que desde 1º de setembro todos os recursos, dinheiro, seja ele em dinheiro, bens, prata, ouro, pedras preciosas, artes, artigos de luxo, tudo que todos os membros do Vaticano, né, de Roma, tenha em algum outro banco ou instituição, eles tirem tudo de lá e transfiram todos os bens para o Banco do Vaticano. Por quê? Não é? Seja para fazer uma manutenção, mas alguns dizem, alguns analistas olham para isso que e é até o dia 30 de setembro para fazer tudo isso. Eles acreditam, alguns analistas, que pode ser que eles estão vendo que algo vai acontecer e ele quer manter todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas, todos os recursos da igreja sob o controle da igreja, dentro de um mesmo ponto, porque ele sabe que alguma coisa está por vir, ou é manutenção, né? Seja para impedir os desvios de verbas, mais controle do Vaticano. Nós vamos ver, mas algo está acontecendo. E ele fala que pode renunciar por causa dos seus problemas graves de saúde, né? E nós sabemos que pela profecia, né, desde que foi o Vaticano estabelecido como uma nação independente, que foi em 1929 pelo Tratado de Latrão assinado pelo Papa Pio XII com Mussolini, então o Papa se tornou então o líder religioso do Vaticano, mas também é como se fosse um monarca, um presidente, né? E aí, desde foi o Pio XII foi o que assinou, né? Depois vem o Papa, foi o Pio XI, se não me engano. Agora eu não me recordo bem. Eu vou pegar a matéria, vou deixar o link na descrição e vocês vão ler. Só que depois dele, do 12, Pio XII, quando tudo é assinado, até o Papa Francisco, houve 7 nessa nação. 7, né? E desses 7, se ele renuncia, então o 8º virá. E diz que o 8º procede do 7, né? Então, assim, é uma das profecias que pode dizer, que pode ser que seja isso, tá? Não tem como afirmar categoricamente, porque o mundo realmente a gente não sabe, não é? As escrituras diz que o rei que vem aí, ele é um rei que não tem dignidade real. Eu não posso dizer para vocês, irmãos, que o Charles não tem dignidade real. Ele é de família nobre. Ele é descendente, né, de nobres da história. Eles têm o sangue real de todas as famílias europeias. Eles têm sangue, segundo eles, até mesmo de Davi, né, da linhagem judaica. Eles têm o sangue de Maomé, por parte do seu genro Ali. Eles têm, então, até direito sobre o Islã. Então, assim, é uma família que tem, por sangue, tem direito. Tá? Eles têm direito a muitos a governar. Mas as escrituras dizem que vai ser alguém que não tem dignidade real. Tá? E eu lembro para vocês que o Harry, ele só abandonou as funções reais, mas ele ainda tem direito ao trono. Ele agora é o 5º ao trono, né?
E muitos já estão falando que o Charles ele não vai ser coroado, ele vai ficar nesse tempo de transição, ele vai reinar por um período de tempo, vai implementar no mundo tudo que precisa ser implementado, que ele é o líder da agenda globalista, ele é o líder do grande reset, tá? E eu vou deixar um link na descrição para vocês verem. E depois, possivelmente, vai assumir William, se ele estiver aí, né? Ou pode ser o seu irmão. A gente não sabe o que vai acontecer no mundo, tá bom? Mas eu quero que você entenda que nós estamos caminhando para um período de muita, muita loucura no mundo. Muita injustiça, tá? Os recursos das pessoas drenados, os sonhos sendo eliminados e as pessoas não estão percebendo. Mas firme-se isso. O Senhor está dizendo para mim e para você. Eu vou trazer uma justiça que vai fluir. E essa justiça será diferente de tudo que já foi visto no mundo, porque tudo que é mal vai ser queimado, vai ser eliminado, aniquilado, destruído. Isso vai ser a verdadeira justiça de Deus para mim e para você. Então eu e você temos que confiar nesta revelação, tá? Quando o Senhor, quando o Eterno estabeleceu o seu trono, quando ele se assentar no seu trono para reinar neste mundo, então a justiça vai fluir e vai eliminar tudo que é mal da nossa frente, das nossas vidas. E eu creio nisso e eu quero que você também confie nisso na palavra do Senhor, porque é grande as promessas dele para nossas vidas, promessas de bem, de paz. Esses são os pensamentos dele. Não pare de sonhar, não pare de se planejar, mas junte tesouros nos céus. Põe a sua vida hoje em ordem. E aí você vai ver o que Deus fará por você. Eu deixo esse vídeo para você hoje, para você receber essa palavra e pensar em tudo que está acontecendo também. Tá bom? Grandes mudanças no mundo virão. Já veio, né? Já começou. Mas se realmente vermos isso acontecer, quando acontecer as profecias, então nós vamos entender que de fato está por acontecer, né? Tem muitos outros eventos. Hoje um dos grandes não economistas, né, investidores do mundo, Michael Burry, ele tirou todos os seus recursos, ele vendeu suas ações de que eles tinham investido no mercado e investiu aí grande quantidade em empresas voltadas para a construção de prisões, de cárceres e para tratamento de saúde mental, porque ele sabe que no futuro as pessoas, né, com essa revolução 4.0 e o grande reset, não vai ter emprego para as pessoas, a inteligência artificial, a automação vai tomar o lugar das pessoas, e as pessoas, o homem principalmente, se ele não tiver trabalho, se ele não tiver algo que o torne útil, ele entra em depressão. Então o número de pessoas depressivas, e o grande crash, né? Michael Burry está apostando no crash, a bolsa vai quebrar, os mercados irão quebrar, a economia vai à bancarrota. Quantas pessoas que juntaram recursos nessa última geração e que vai ver perder todo o seu dinheiro. E ele sabe que as pessoas vão entrar em colapso. Muitos vão querer fazer besteira com a própria vida, vão querer, né? Como foi lá na crise de 2008 do Lehman Brothers, né, do subprime, pessoas que subiam no último andar do Empire State e se jogavam lá de cima, porque perdeu tudo. Um dos sobrinhos aqui, ó, os sobrinhos do ex-presidente do Banco Central brasileiro, perdeu, fez investimento errado, aconteceu algo com a empresa, perdeu 500 milhões de reais. Quantas pessoas estavam juntos no fundo e perdeu tudo? Tô falando para vocês, irmãos, se prepararem. Se prepararem, a economia está colapsando. Olha a Europa, tá? Olha a Europa. É um conflito na Ucrânia, a crise com a Rússia, isso só está minando tudo, minando tudo. O Brasil está bem, o Brasil tá sendo bem governado, né? Louvado seja o Senhor, porque nós estamos bem aqui nesse país, né? Temos recursos, comida à vontade, mas os lá de fora estão de olho em tudo aqui dentro, né? Eles querem os nossos recursos, eles não querem esse presidente que está aí no poder, não é? Como os Estados Unidos, a Câmara, né, os democratas norte-americanos declararam aí, essa matéria está no Globo, vou deixar para vocês também na descrição, para vocês lerem a matéria, que eles vão aplicar sanções contra o Brasil se o outro, né, o ex-presidiário tomar o poder,
Se ele conseguir vencer e o atual não aceitar isso e começar um caos, então vão aplicar sanções contra o Brasil. Então, para você ter uma ideia, a pressão, eles não querem que o atual se mantenha, porque ele não vai ser alinhado ao globalismo, né? Ele já deixou isso bem claro, vocês percebem. O Brasil está indo bem, os recursos aumentando, né? As coisas têm as suas dificuldades, tem, mas economicamente, o próprio jornal Deutsche Welle, que é de esquerda, é globalista da Alemanha, falando que não pode se falar, criticar a economia brasileira, porque de fato no mundo a economia brasileira é a que mais está se saindo melhor. Então, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. E oremos pelo nosso país, porque é daqui que Deus fará um grande movimento pelo seu povo em toda a terra. Né? Nós temos um tempo aí, e o tempo dos gentios ainda não acabou. Mas em breve vai acabar e Deus vai se voltar completamente para a terra de Israel. Aí, meu, aí nós vamos ver cumprir-se o que está em Isaías 60. Levanta-te, né? Falando para Jerusalém, levanta-te porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai brilhando sobre ti. E o mundo vai entrar em trevas e surgirá a luz do Senhor de Jerusalém. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.